tarde, Duda. Tudo bem, Ailton? Tudo bem, é sempre um prazer estar aqui com você. E a TV Prevê é um prazer entrevistar você, viu? Sim. O Ailton é um cavalheiro, na verdadeira acepção do termo. Nós temos um relacionamento de décadas e um bauruense do coração, um dos advogados mais competentes dos nossos meios. E aí na OAB, já acho que está uns 20 anos já na OAB, não está? 25 anos. 20, estou sabido, hein? Em algumas esferas, né? Comecei na subseção até ao Conselho Estadual. Muito bem. Da opinião, eu sei que é difícil exercendo o cargo que o Ailton exerce, às vezes falar tudo o que pensa. Mas eu gostaria que você desse a sua opinião sobre a Operação Lava Jato. Olha, a operação em si é louvável. Está se passando a limpo muita coisa aí que estava nos porões, né? Eu acho que essa operação é bem-vinda e a Justiça, o Ministério Público e a Polícia Federal estão cumprindo a sua função, embora eu ache que em termos de justiça existe uns avanços indevidos quanto ao devido processo legal. Era a segunda pergunta minha. Há umas críticas na maneira que foi conduzida. Eu entendo que sim, porque é uma situação complicada. Para a sociedade é muito bom que se veja o cidadão preso, mas eles estão prendendo sem que seja respeitado o contraditório. Mas sem fazer isso, ia ter o mesmo resultado? Olha, em termos de mídia, em termos de sociedade, não. Mas em termos processuais, teria. Teria sim. A preocupação, Duda, falando como advogado, é que hoje acontece com esse pessoal que, se você me indagar se merece, até acredito que sim. Mas em termos processuais é uma ofensa. E hoje são eles. Amanhã quem será? Porque o processo legal não está sendo obedecido. Tem situações que não havia necessidade da prisão. E isso, repito, para a sociedade, para a mídia, para aparente prestígio da justiça é ótimo. Mas para nós, advogados, preocupa um pouco em razão do contraditório. Sem a delação premiada, teria o mesmo efeito? Eu acredito que sem a delação premiada não teria o mesmo efeito. Em relação à delação premiada, ela é uma boa arma para que se busque as verdades que sem ela não se alcançaria. A única coisa que me preocupa, e acredito que preocupa também o meio jurídico, não só a delação premiada, mas a delação que convém para quem está fazendo essa delação. Ele quer dizer aquilo que a autoridade quer ouvir. Se isto for verdade e ele tiver como demonstrar... Mas tem que ter prova, né? Sim, ele tem que demonstrar. Mas essa demonstração, e aí que vem o problema, ela ocorrerá durante o curso do processo. Mas a partir do instante que ele faz delação premiada, isso extravasa para a mídia, etc., e isso não se retorna mais, se porventura ela não for verídica. Essa é a preocupação. Aí, se não for verídica, o cara perde todo o direito da delação premiada. Perdeu o direito da delação premiada, mas o cidadão que foi delatado já está com essa pecha toda e que ninguém mais repõe. Então essa é uma preocupação. Agora, sou obrigado a concordar. Com o esquema que se monta nesse tipo de ilícito, se não for a delação premiada, dificilmente chega aos autores. Nós temos o exemplo da Itália, né? Que foi ali que praticamente eles neutralizaram a máfia na Itália, né? Exato. Sim, é isso. Então eu vejo que é uma via de mão dupla. Se a delação premiada for provada, verdade for o que estão dizendo, ela é ótima, mas preocupa-se porque da índole da pessoa que ela quer se defender. E se a delação premiada demonstrar que isso serve para defesa, me preocupa se é uma defesa ou é efetivamente uma delação. O que você acredita como um advogado experiente e o cidadão que você é? Você acha que no final os corruptos serão punidos exemplarmente ou a hora que cair no Supremo o negócio desaparece? Porque o Supremo Tribunal hoje, perante a opinião pública, né, Ailton,
Eu sei que é difícil para você falar que depende tanto do Supremo. Não tem a imagem que tem os promotores, os juízes das esferas anteriores, né? Olha, quanto à primeira indagação, se serão punidos exemplarmente, eu não tenho dúvida que serão punidos nos termos em que a lei determina. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. O Supremo é um órgão do Judiciário... Pela maneira que se forma o Supremo. Exato, né? é o que eu ia me antecipar. É uma nomeação política. Claro. E aí vai muito da probidade de quem é nomeado. Não é porque ele foi nomeado pelo presidente da República que amanhã ele tem que passar por cima da lei para defender o presidente da República. Ele tem que se despojar dessa antecedência que, queira ou não, por ser um órgão, uma nomeação política, ele precisou do político. Só que depois que assumiu a toga e passou a ser juiz, esse passado tem que deixar para lá. Eu tenho conhecimento pessoal com pelo menos 3 ministros e eu não tenho dúvida de que eles serão, por questão de ética não vou declinar, mas que eles têm a probidade suficiente e necessária para agir nos termos da lei. E até se a opinião pública tiver favorável, eles também não têm como contrariar também, né? Não tem, eles estão... Eu acho até que avançam um pouco, viu? Eu acho até que avançam um pouco em razão da sociedade, em razão da mídia, em razão da pressão que sofre, até avançam um pouco. Porque nesse caso, por exemplo, do mensalão, existiram situações que eu acho até que avançaram. Como é que você vê o caso do Toffoli? Eu não sei se você vai falar, Duda, se você exerce um cargo importante, às vezes, nunca foi juiz, nunca foi promotor e está lá no Supremo Tribunal. Como é que você enxerga isso? Não, é porque a nomeação do Supremo Tribunal, o que se exige é que seja pessoa ilibada e tenha conhecimento jurídico. Né? E o Toffoli, isso ele tem. Ele não foi juiz, não foi promotor, mas ele foi um advogado. Um advogado que trabalhou na procuradoria, um advogado de tempos de trabalho, é moço novo, mas ele tem sim a experiência e ele tem aquilo que o tribunal exige para que seja nomeado. Então, nesse ponto, nada macula a nomeação dele, porque ele cumpre o que a Constituição exige. É ilibada reputação e conhecimento jurídico, isso ele tem. Então é possível isso. Sem dúvida nenhuma. Porque a indicação é política. A indicação é política. Indicação é política. É uma pena, né? E no mundo inteiro não é, né, Ailton? Nos países que você conhece, pelo menos. Pega os exemplos de justiça aí, o caso dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, entendeu? Da Alemanha. Realmente os métodos são diferentes. Mas você acredita que já teve no Supremo Tribunal Federal médico como juiz? Não sabia. Já existiu. Então você veja, é uma nomeação política, passa lá pelo Senado, e que fiquem à vontade para indicar ou não, mas eu não conheço até hoje alguém que tenha sido reprovado pelo Senado. É o sistema, a presidente da República nomeia depois que o Senado aprova. E tivemos a última indicação aí do Fachin, se o ministro me fugiu o nome agora, que foi a mais difícil que eu vi. Por quê? Acho que é Fachin mesmo. Fachin. É um excelente jurista, eu conheço obras dele, me louvo em algumas coisas que ele diz e uso, mas por que ele estava sendo rejeitado? Porque ele foi um dos que, na vida privada, e podia fazer isso, ele apoiava a presidente Dilma. Então entenderam que no momento político que se encontra o país, ele não seria um ministro que tivesse a disponibilidade de agir sem vincular com a presidente da República. Eu não acredito que ele faça isso, sinceramente. Não acredito que nenhum dos ministros lá ajam dessa forma. Agora, uma coisa a gente tem que falar, né, Ailton? Esse Moro vai ter coragem no inferno, hein? Se esse cara bobear, tá morto, né? É um perigo, né? Eu tenho um colega que foi lá fazer uma audiência e disse que nunca viu aparato de segurança tão grande.
Disse ele, não sei se contou, disse mais ou menos, mas cerca de 17 agentes da Polícia Federal fortemente armados nos pontos estratégicos. Para que, pelo menos, se acontecer alguma coisa dessa com ele, para mim acaba o país, viu? Olha, a partir do instante que as instituições sejam ameaçadas, seja qualquer dos níveis, se acontecer alguma coisa, tem que ter respeito. Tem que ter a liberdade de expressão, uns concordam, outros não concordam, ele tem as opiniões pessoais dele, que às vezes também não dá para concordar, mas que ele está tendo uma forma, em termos de juiz, de agir com lisura e com coragem, eu não tenho dúvida disso. Bom, chegou uma pergunta aqui do Breno da Vila Falcão, o Brenão, olha lá. Para quem não sabe, o Ailton foi advogado do ex-prefeito Iso Filho. Então, eu ia até perguntar para você, como é que está a situação do Iso em termos de justiça? O Breno da Vila Falcão pergunta, Ailton, como ficou o processo do ex-prefeito Iso Filho? Em termos criminais, ele não responde nenhum processo mais. Todos os processos foram encerrados e hoje resta uma pequena pena a ser cumprida e ele está em livramento condicional. Então não tem mais nenhum processo que esteja em andamento. Tá todos eles encerrados, com absolvições, com punições, mas tudo isso ele já está cumprindo. Não existe nenhum risco outro de qualquer outra, vamos dizer assim, surpresa em relação ao prefeito Iso. Ele está hoje um cidadão em dia com a sociedade e nos termos criminais. Com o envolvimento do Zé Dirceu agora, né? Que tudo indica foi a mente diabólica que bolou todo esse esquema de corrupção com a finalidade de manter o poder, que manter o poder aí por 30, 40 anos. Você acha que o Lava Jato chega no Lula? Olha, eu tenho visto situações que pode chegar sim no ex-presidente Lula. Até porque, eu até vi uma colocação bem simples, quem era o chefe? O Zé Dirceu trabalhava no gabinete dele, quer dizer, será possível que o Lula não conhecia nada disso que está acontecendo? Então, com essas delações premiadas que existem aí, aliás, já fizeram algumas colocações a respeito dele. E eu, particularmente, eu acho que vai acabar chegando. Ele deve ter, a não ser que não tenha culpa nenhuma, aí é outra história. Mas se ele tiver alguma coisa, como dizem ter, eu acredito que chega. Chega no Lula, né? E tem que chegar aonde realmente está a culpa, senão eu acho que não volta a esperança do povo brasileiro, né, Ailton? O povo brasileiro está cansado. Ou então, que se mostre que são inocentes. São inocentes. Né? É inocente, está aqui. Eu acho até que se ele não tivesse, e se caso ele não tenha nada com tudo isso, ele devia se colocar à disposição de ser investigado, até para que desse um atestado de idoneidade a ele. Quer dizer, não adianta ficar se escondendo se não deve nada. Se não tem o que temer, por que fica se escondendo? O Newton de Oliveira, ele fala, boa tarde, Duda e Dr. Gimenez. Gostaria de indagar o Dr. Gimenez sobre a contagem de prazos no novo Código de Processo Civil. Se não é estranho contar somente os dias úteis? E por que não diminuir para 10 dias o prazo comum, já que hoje tudo é mais rápido? E na Justiça do Trabalho, os prazos são de 8 dias em sua maioria. Gostaria de saber também se houver alguma mudança profunda em relação à lentidão dos processos, se será realmente mais rápido. Obrigado, Nilton de Oliveira. Você entendeu a pergunta dele ou quer que eu leia outra vez? Entendi. Eu confesso não está muito aprofundado nesse estudo do Código de Processo Civil, até porque ele vai vigorar só daqui 2 anos. Mas, primeiramente, esse problema do prazo. O prazo do Código do Processo Civil, 5 ou 10 dias a mais, não é o que iria agilizar o processo. Esse prazo continua, e não é só na Justiça do Trabalho que são 8 dias, existe prazo menor no processo crime, por exemplo, onde o recurso de apelação são 3 dias, depois mais para apelar e mais 8 para razoar. Então são 11 dias. Então isso tudo é feito em função da celeridade sim, mas também da garantia
do contraditório do processo legal. O problema do prazo, contar nos dias, deixar de contar nos dias que não são úteis, ótimo. Eu acho que isso é justo para os advogados, inclusive. Porque, veja bem, você tem prazo no Código de Processo Civil, hoje são mantidos, 5 dias. 5 dias, se é intimado numa quinta-feira ou quarta, depois você começa na quinta. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Então, quantos dias tiveram? Não foram 5 dias, foram 3. E o advogado teria que, tantas e quantas vezes, trabalhar no sábado, domingo, feriado, porque chega na segunda-feira o prazo vence. Então, excluir os dias que não são úteis, eu acho que foi uma providência salutar. Até o benefício da própria sociedade. Porque hoje, quem está com problema, ele quer que o advogado tenha tempo para estudar e defendê-lo. E o advogado, querendo fazer isso, tinha que trabalhar sábado, domingo, feriado, e às vezes com 2 dias só, dependendo se fosse um feriado prolongado, por exemplo. Então, eu acho que isso foi bom. E também não é isso que demorava o processo. Não é esses prazos que o advogado tem. Poucos dias, né? São poucos dias. O problema maior são os tribunais. Porque processo em primeira instância tramita rápido, ou relativamente rápido, com raras exceções. O problema são os tribunais, que estão abarrotados e tem poucos julgadores. O Supremo, por exemplo, são 11 ministros para tratar de assunto do país inteiro. Entendeu? Tribunal de Justiça, 360 e poucos desembargadores para tratar do Estado inteiro. Seria uma ideia ter 2 cortes de Supremo? Ou isso não funciona? Não, eu acho que tem que ser uma só. Porque uma só. Eu acho que poderia, sim, aumentar o número de ministros no Supremo. Porque 11 ministros, e às vezes com aposentadoria ou qualquer problema com algum, diminui. Então, acho que são poucos ministros para julgar. Porque antigamente poucas coisas chegavam no Supremo. Então, justificava, mas hoje não. Hoje tem muita coisa que chega no Supremo e o serviço deles, eu até chego a dizer que é insano. É muito trabalho. Tem assessores, sem dúvida nenhuma, mas a palavra final é do ministro. Então, esse processo em segunda instância... Tem assessores, tem tudo, mas um cara que nunca foi juiz ou promotor, mais difícil para ele também ficar lá, não é, Ailton? Não, eu acho o seguinte, é certo que, nesse caso, afastaria até o promotor que não julga na justiça normal. Quem julgaria seriam só os juízes, os desembargadores. Mas não encontram dificuldades, não, Duda. Não encontram? Não, tanto o advogado, o promotor, eles têm que fazer recurso, têm que estar analisando sentença. É que a gente da sociedade civil, que tem, às vezes, nem põe, o cara é ministro da saúde e o cara é engenheiro, né? Embora o Serra foi um ministro da saúde exemplar. Né? E é engenheiro, né? É engenheiro. O cara é veterinário e é ministro da fazenda, entendeu, né? O que não pode é nomear politicamente aquele que não tem absolutamente capacidade para o cargo. Aí é complicado. É verdade. O Reginaldo, inclusive, um pedaço da pergunta dele eu ia fazer para você, ele colar. Gostaria de saber a opinião do Dr. Gimenez. Já que é um homem envolvido com tantos assuntos pelo Brasil afora, qual a sua opinião sobre o Supremo e o TSE serem no meio uma pessoa do PT entre os que comandam, terem no meio uma pessoa do PT entre os que comandam? E o interessante é que a OAB nem se pronunciou e nem tomou atitude sobre o fato. Me interessa da pergunta dele, a segunda eu vou mudar ela um pouquinho. Por que a OAB de São Paulo, embora ela procura disfarçar, ela tem uma opinião contrária da OAB Nacional, eu sinto isso, e a OAB Nacional vai gostar do PT no inferno? Olha, primeiro problema, ter alguém do PT nos tribunais. É cidadão que está lá. Então ele tem aqui fora a sua orientação política. E seja PT, seja PMDB, Claro. O que acontece é que ele não pode chegar lá e se travestir de político do PT, ou do PMDB, de qual das agremiações. Ele foi nomeado politicamente pelo presidente da República, os senadores aprovaram, mas ele chegando lá, como já disse, tem que se despojar tudo isso. Então não é que tem lá do PT, eu enxergo que tem lá um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Máxima. Entendeu? Isso sim. Agora, o problema político institucional da OAB se extravasa, é até velado, porque está lá na presidência do Conselho Federal um advogado que
sabemos que tem lá as suas tendências políticas ao PT. Só que também ele não pode, nessa função... louco para ir para o Supremo também, né? Segundo as más línguas, já houve, embaixo do pano. Já houve quem dissesse que ele tinha um pleito, embora não explícito, a ser indicado nessa última vaga, que foi indicado o Fachin. Então, isso eu já tinha ouvido, embora nada de manifestação dele, que eu tenho até um relacionamento de amizade com ele. Mas, às vezes, se preocupa que o cidadão, atraído até pelas suas origens, dentro de um cargo, acaba se desvirtuando, pensando politicamente. A OAB de São Paulo, eu garanto que não tem nenhum viés político. A OAB de São Paulo é absolutamente... Não, eu como espectador, assim, como analista, eu noto que a OAB de São Paulo pensa diferente da OAB Nacional sobre tudo que está acontecendo aí. Embora em algumas coisas concordam, né? Às vezes até na maneira do juiz Moro agir, né? Mas é diferente. É problema pessoal. Institucional não tem como se divergirem, né? A OAB de São Paulo é afinada com a OAB federal em termos institucionais e, se preciso agir, ainda que contrariamente que possa pensar o presidente do Conselho Federal, a OAB de São Paulo vai agir. Você não tenha dúvida disso. Né? Agora, o que vai se fazer com o cidadão que tem lá um viés político antes de assumir o cargo? Depois chega lá, ele acaba, às vezes, se inclinando por onde até não deveria. Eu não vejo, assim, intensivamente o presidente da OAB Federal se envolver nisso. Mas a gente ouve diversas situações, como a sua colocação, de que a OAB de São Paulo tem eventualmente essa divergência de pensamento. É a pessoa humana que acaba pensando um pouco diferente do outro. Olha, Ailton, mas que brincadeira, né? Por mais que, vamos falar assim, corrupção antigamente era verba de campanha, era para se eleger, mas que barbaridade, que dimensão que chegou a corrupção nesses 12 anos de PT, não, Ailton? Olha, eu chego até a ter hora de duvidar de ver esses números. Não, é muito dinheiro. Bilhão, muito dinheiro. Que coisa. E a justificativa, às vezes, é que hoje se investiga e antes não se investigava. Não acredito isso. Porque se existisse problema nas gestões anteriores, quer seja este ou aquele partido, né? Teria aparecido. Claro. Alguma coisa poderia até existir. Infelizmente, o ser humano é problemático. Mas eu acredito que nesse número, nesse patamar, é coisa nunca vista. Nem Maluf, nem Quércia, nem ninguém, né? Quando o Collor perde o cargo, imagina por que foi. Diante disso, era quase nada, né? Mas ele evoluiu, né? De Elba ele partiu para carros importados, né? Ele entrou na turma, né? Meu Deus do céu. Olha, tem até hora não dá para acreditar, né? O cara vai devolver 800 milhões. Meu Deus, quando o nego acha que lugar do mundo ele escondeu 1 bilhão, Ailton? Eu acho o seguinte, o cidadão também tem um pouco de roubar o cofre inteiro, né? Pegasse um pouquinho, né? Agora eu vou viver minha vida, né? Meu Deus. Só se aparecesse outro. Onde o cara vai esconder uma quantia de dinheiro? Incomoda até os suíços estão entregando, né? Vai ter dinheiro no inferno, viu? Chega até a ser ingenuidade, né? Não, será que ninguém vai ver? Eu acho isso. E para quê também? O que o cara vai fazer com isso? Dinheiro. Você põe lá 1 bilhão num cofre. O que você vai fazer com esse dinheiro? Vai morrer lá no... Aliás, as joias dos nazistas estão lá até hoje. Não tem como tirar isso daí mais, né? Que era da Segunda Guerra Mundial. Não, mas e gente que não tinha cargo de tanta expressão, você vê, diretor... Não, qualquer um. Eu vou devolver 70 milhões de dólares. Onde está esse dinheiro? Eu chego até a hora que eu não acredito que está devolvendo tudo, viu? Eu acho que tem algum lugar... Aqui na TV Prevê eu tinha uma mania de falar vagabundo rouba milhares, nego bom rouba milhão. Eu falava aqui na TV Prevê, né? Que hoje vagabundo rouba milhão, né? Nego bom rouba bilhão. Tem uns números que a gente não sabe nem escrever. Mais, não dá pra, nunca vi lugar nenhum um número desse. Não dá nem para escrever. Dona Estela da Vila Souto cumprimenta o professor Dudu, entrevistado. Doutor Ailton, como estão os recebimentos para quem tinha crédito dos planos verão
Collor e etc. Algumas pessoas já receberam. Eu tinha poupança e investimento em 2 bancos. Participo de ação coletiva, mas até agora nada. Tem advogados especializados nisso. Veja né? bem o que está acontecendo nisso. Existem situações que já prescreveram. Situação que hoje não tem como e quem recebeu, recebeu. Agora, existe uma ação que um órgão de defesa do consumidor deduziu. Essa ação tramitou em Brasília e ela foi julgada procedente. Como foi uma ação coletiva, eu não tenho aqui os períodos, mas quem tem esse período, convém procurar um advogado para que ele esclareça, pode executar aquela sentença. Não precisa ter participado daquela ação, porque lá foi um órgão do consumidor que fez isso em benefício de qualquer cidadão. Então, basta que tenha os extratos da conta, onde aquele período é contemplado, ainda hoje é possível receber. Agora, se já existe uma ação coletiva proposta por essa nossa telespectadora, seria bom consultar o advogado para verificar como é que ela anda. Se quiser, fica à vontade. Citar uns 2, 3 advogados especialistas nisso, pode falar no ar. Ou você prefere que não? Não, eu prefiro, porque se eu fosse citar, eu até poderia fazer aqui algo de captar clientela. Não, mas tem, citar o nome... tem alguns advogados, em Bauru tem advogados. Eu sei que tem. E o advogado que for consultado, se ele não der essa orientação, com certeza ele vai indicar um colega que esteja fazendo isso com mais assiduidade. É uma providência até relativamente simples, porque não precisa ir a Brasília para fazer essa execução, já está decidido que faz no domicílio do credor, e basta que leve ao advogado o extrato da conta naquele período possível e o advogado tomará essa providência. Teve um montão de banco que fecharam, o outro comprou e de um foi para outro. Me lembro que... O problema é o extrato, né? Os bancos às vezes dificultam, mas judicialmente conseguem. O Pedro Valentim, o famoso Pedro Valentim. Meu amigo Pedro Valentim. A OAB oficialmente diz que ainda não enxergou o crime de responsabilidade contra a presidência Dilma, mas manifestantes defendem impeachment ou nova eleição. Qual é a sua opinião? Aí ele põe uma observação embaixo. Foi muito bom saber que teve absolvição nas cassações de mandato em 98 e 99 em Bauru. Não vejo os moralistas de outrora cobrarem apuração mais rápida sobre o escândalo do hospital de base. Bom, sobre a OAB e impeachment da presidente Dilma, a OAB tem discutido sim. Tem, nas reuniões do Conselho isso tem sido levantado, tem sido discutido e tem sido colocado a coisa no devido lugar. Não basta requerer o impeachment. Indago, pelo menos até hoje, tinha clima no Congresso para que isso fosse votado? Entendemos que não. Tem motivos para que isso chegasse lá? Pode até achar motivos, mas sólidos por hora, eu particularmente, e nas discussões que tivemos, não vimos. Porque se tivéssemos, pode ter certeza que nós teríamos tomado essa providência. E isso é importante porque depende também da política. Indague do presidente da Câmara, hoje, talvez, poderia até dizer que tem, mas indague-se do presidente do Senado, o Renan, ele também não enxerga isso. Por quê? Porque não existe o clima político, por hora, para isso, embora fatos aí que estão sendo investigados, poderia chegar a isso. Mas eu acho que, pelo menos por hora... Mas ela perdeu toda a governabilidade, né? Perdeu, eu não tenho dúvida disso. Mas eu acho que hoje, pro país, eu ouso arriscar que não seria bom. Agora, mas ela está dando o canto do cisne dela, agora essa união com o Renan aí, para neutralizar o Eduardo, é a jogada final, porque praticamente ela já mostrou que não tem mais capacidade para governar, né? Ela está perdendo o apoio da base. Claro. Se no Congresso ela perder o apoio político, eu não tenho dúvida que o impeachment será proposto e passa. Aí é política, né? Política. O Evandro pergunta, boa tarde, o que o cidadão pode fazer se um advogado cobrar mais que 30% do valor da causa? E como posso conseguir advogado da Defensoria na Justiça Federal? Bom, a respeito dos honorários, existem parâmetros que a OAB tem o cuidado de colocar. Se
é uma contratação para ser pago à vista ou nas bases que se convencionarem, o limite seria 20%. Esse 30% é o que se diz que se cobra ad êxito, ou seja, cobra no final. O advogado arrisca o serviço e receberá no final. E esse é o limite máximo que a OAB permite, 30%. Passado desse 30%, o advogado está cometendo uma infração ética e a OAB tem o seu tribunal de ética e tem regiões com esse tribunal. Em Bauru, inclusive, tem uma turma 10 do Tribunal de Ética, e a subseção é que recepciona as representações contra esse advogado. Se apurado que ele excedeu-se, ele terá sim que prestar contas ao cliente e a pena é uma suspensão que vai de 1 ano a 12, de 1 a 12 meses e que ele fique suspenso até prestar conta desse excesso. Então existe sim a possibilidade perante o órgão da OAB. O que você acha que vai ser a pena do Zé Dirceu? Eu entrevistei o Zé Dirceu 2 vezes aqui em Bauru, antes do PT assumir o poder. E, nossa, uma história de comover um coração gélido, né? Ele joga tudo por terra, e principalmente na hora que se caracteriza que tudo que ele montou, inclusive, não foi para beneficiar só o poder do PT. Ele acabou se beneficiando, segundo dizem, hoje ele é um homem rico, muito rico, sim, né? Entendeu? Qual você acha que será a pena disso aí? É difícil, assim, de uma forma superficial ver a pena, porque depende do crime que ele será denunciado. E depende de tantos quantos existirem, porque isso poderá ter mais de um processo e as penas somam-se. Então ele poderá ter uma pena, vamos dizer, num processo comum de 2 a 10 anos, e dentro da situação dele, que ele pegue o máximo de 10. Então, mas acontece que pode ter outro processo onde terá também a mesma pena. Então, essas penas poderão ser somadas. Diante do que o senhor falar aí, e se tudo isso ficar aprovado, a pena é alta. Não sai mais da cadeia. É difícil. Sair acaba não, mas saindo. No Brasil sai, né? Eu vi ontem o cara tenha condenado. Mas que país, meu Deus do céu. Olha essa daqui. Ontem eu vi umas coisas, não me lembro que canal que eu estava. O cara foi condenado, a soma das penas dele dava 89 anos. Cumpriu 12, foi colocado na rua. Olha, 89 anos. Foi naquelas saidinha dia dos pais, o cara saiu, já matou uma pessoa na saída. Entendeu? Tem o problema da pena, é o problema da progressão da pena. Entendeu? Não, mas tem que mudar isso. É o problema da progressão. É complicado. O cara é estuprador, cumpre 2, 3 anos, sai prisão domiciliar com laudo de psiquiatra, aí aquele de Goiás lá. Matou 8 moleques na vizinhança do sítio do pai dele. Aí o problema é o seguinte, o problema é às vezes da aplicação equivocada ou de algum cochilo. Porque o estuprador hoje, por exemplo, para ele ter benefício, ele tem que cumprir 2/3 em regime fechado. Então, o cidadão que pega 10 anos, ele vai ter que cumprir pelo menos 6 em regime fechado. Depois ele sair. Mas ele vai continuar estuprador. Então, crime sexual mas tem, sem dúvida. Mas tem o seguinte, esse é o Por que o Brasil não olha, Ailton, você que é uma pessoa que eu acho quase que ímpar no entendimento na nossa região, por que não olha uma olhadinha nas leis no Japão? O brasileiro acha que sempre pode fazer uma coisa melhor nos Estados Unidos. Por exemplo, o pedófilo nos Estados Unidos. Acaba com a vida dele, ele sai da cadeia. Mas, olha, primeiro ele tem tornozeleira, o resto da vida é implantado um chips. Se ele passar na frente de uma escola, ele volta para a cadeia. Se ele passar na frente de um parque infantil, ele volta para a cadeia. Entendeu, né? Quer dizer, por quê? Porque, na minha opinião, crime sexual não adianta, é a maneira do cara... Sim, mas ele pode cumprir a integralidade fechado, porque o requisito do tempo é um requisito objetivo, ou seja, tem esse tempo de pena cumprido, poderá sair. Mas sempre vai achar um juiz para soltar ele.
Não, dependendo da situação, ele precisa submeter a um crime criminológico, com psicólogos, psiquiatras, que verificam o comportamento dele dentro da cadeia, verificam se ele tem condições de progredir essa pena. Então ele poderá cumprir a pena inteira em regime fechado. Vai depender muito desse exame que se faça nele para verificar a situação que ele pode ou não voltar a delinquir. Eu estive vendo um laudo onde estamos discutindo isso aí. Eu não advogo nessa área, salvo excepcionalmente. Mas eu tenho um caso de um cidadão que eu achei que foi uma pena aplicada com excesso, onde eu fui buscar a progressão, e eu vi o laudo criminológico e que o perito simplesmente não define. Ele fala, mas quem é que garante? Garantir ninguém garante, nem que qualquer um de nós amanhã não cometa qualquer ato ilícito. Mas aí, o juiz ninguém garante que se proteja a sociedade. Que se proteja a sociedade, e é isso que está acontecendo nesse caso. Exatamente isso. Se não é possível dizer que ele está recuperado, então que ele fique preso. E está. Então esse não teve, é um cidadão que tem um amigo meu que é padrasto dele e me pediu que eu visse, já cumprindo a pena, não é mais hora de condenação hoje, está na fase de execução da pena. E eu fui dar uma mão para ele e vi isso. Entendeu? Então ele vai cumprir, hoje ele está condenado a 10 anos, e ele já está há 7 anos na cadeia. Não teve um benefício. Por quê? Porque nesses exames, talvez o médico, para não dizer, não vai ter condição, deixou em cima do muro e o juiz falou, então não sai. Então existe isso no Brasil. Mas eu não sei se você viu ontem o escândalo nos meios jurídicos aí era, o cara foi pego com 2 toneladas de cocaína, a maior apreensão, uma caminhonete lotada de cocaína, a maior apreensão de cocaína, e teve um desembargador que mandou soltar o cara, disse que não tinha prova suficiente, e foi pego em flagrante com 2 toneladas de cocaína. Olha, não é fácil soltar, eu te garanto isso. Quando essas coisas acontecem, a gente fica até abismado. Você viu essa? Não, eu não tive oportunidade de ver isso. Era um escândalo. Agora, quando existe, principalmente com tráfico ou com a pedofilia, uma prova dessa, flagrante ou prova material, é difícil tirar o cidadão da cadeia. Muito difícil. Se ele usou o desembargador, o próprio juiz não quis soltar ele. É porque o juiz não soltou. Se ele foi para o tribunal, é porque o juiz não soltou. Claro. O juiz não soltou. Clarice pergunta, Clarice é da Santa Luzia. Estou com 73 anos e sou aposentada por auxílio doença. O final do ano passado me cortaram e só estou recebendo R$300 e vão me cortar até o final do ano. O que posso fazer? Já entrei na Defensoria Pública e disseram que não tenho direitos e não consigo provar que trabalhei por 30 anos na roça. É complicado. Até uma pergunta anterior, como é que se faz para arrumar advogado? O Tipó é especialista para responder essa, o Tipó diria isso com propriedade. Mas o problema da Justiça Federal... Eu vou trazer o Tipó a semana que vem, dona Clarice. O Tipó tem, meu amigo Tipó, um abraço a ele, ele tem a condição técnica de dizer isso. Antes, uma pergunta, como é que faz para arrumar advogado na Defensoria e na Justiça Federal? A Justiça Federal não tem convênio e não tem defensoria pública, pelo menos aqui. Mas lá existem advogados que estão cadastrados lá e que basta que peça ao juiz e o juiz nomeia um advogado na Justiça Federal. Ailton, estamos aí já com 50 minutos de programa. Bela entrevista e é o que eu esperava mesmo, porque realmente você fala o que pensa e, embora exercendo tudo esses cargos importantes que você exerce aí há 25 anos. O que você gostaria de falar mais para o nosso Eu só gostaria de deixar alguma coisa que tá em evidência e pode sair na mídia a respeito do Zé Dirceu. Zé Dirceu é inscrito na OAB e é inscrito em São Paulo. E estão cobrando aí com uma certa intensidade, principalmente agora na época da política da OAB, por que até hoje o Zé Dirceu não foi processado eticamente e não foi excluído da OAB. Então eu posso garantir o seguinte, Zé Dirceu não foi processado, está sendo processado na OAB. É um processo sigiloso, que eu não posso dizer detalhes dele, mas conheço ele a fundo, e espero que na próxima sessão do Conselho esse processo seja posto em julgamento. Por que não foi posto antes? Porque a OAB defende o devido processo legal para todos.
E o dele também foi respeitado, ele está se defendendo e será julgado. Se entender-se que ele deva ser excluído da ordem, não tenham dúvida que a OAB, na próxima sessão do Conselho, assim colocará em votação e os conselheiros votarão. Mas ele está sendo processado sim. A OAB não está omissa em relação a tudo isso que está acontecendo com hoje advogado José Dirceu. Como foi o acidente do nosso presidente? Então, o presidente Marcos da Costa, mais o então tesoureiro Carlos Mateucci, eles voltando de uma reunião, numa fazenda de um amigo aqui em Itapetininga, o carro capotou, sem até agora uma explicação plausível. O Mateucci, infelizmente, faleceu no acidente e o Marcos da Costa teve problema sério nos membros inferiores e que, depois de muita tentativa, ele foi obrigado a ter amputado uma parte da perna direita. Mas, desculpe, já está recuperado e já está a serviço da OAB, exercendo a presidência, tanto quanto sempre o fez. Marcos da Costa, um homem de garra, de fibra e um trabalhador insano em benefício da advocacia. Ailton, obrigado pela presença. Duda, foi volta também sempre, um prazer. viu? Estou sempre à sua disposição quando for preciso, porque é um prazer aqui falar para você e para os seus telespectadores. E eu fico orgulhoso de estar aqui, porque eu assisto isso da minha casa com constância. Falou, e fico contente de ter contribuído para alguma coisa que você precisou aqui. Muito obrigado, viu? Viu? Bom, tá aí, né? Vamos. Tomara que esses acordos, é difícil de acreditar que tenha realmente boas intenções, que saia um bom acordo entre a Dilma, o presidente do Senado, com o Eduardo, sei lá, se componha, mas está duro de ter esperança. Mas, afinal de contas, nós estamos tudo no mesmo barco. Se for afundar, nós afundamos todo mundo junto. Não adianta ficar apostando só contra o PT também, que isso não resolve nada. Só se você pudesse dar mais... por favor. A respeito da subseção, a OAB, em nível estadual, na sua campanha contra a corrupção. E tivemos lá um lançamento, inclusive com a presença do vice-presidente da República, Michel Temer. E a subseção em Bauru, como não podia deixar de ser, através do presidente Alessandro Bien Carvalho, está engajada nisso e terá agora no domingo uma passeata, onde as outras entidades farão a passeata, talvez na Getúlio Vargas, e a OAB está integrada nisso. O presidente Bien, Alessandro Bien, está bastante empenhado nisso, e a OAB está sim participando dessa campanha. Corrupção nunca, corrupção jamais. A OAB é absolutamente contra e está integrada sim, e através da seccional e agora a subseção também está participando e participará dessa passeata. Domingo nós estaremos lá, eu estou lá também e acho que eu já estou mais para lá do que para cá, né? Mas a gente tem que, olha, pelo amor de Deus. É questão de cidadania. Nesses 12 anos de governo, além da corrupção, equívocos administrativos, as empresas perderam patrimônio, se esfacelaram. E espero que, com PT ou sem PT, que saia um Brasil melhor depois de tudo isso. A minha empresa tem 40 e tantos anos, mas em 12 anos ela mudou completamente o seu perfil e o empresário nunca gosta de falar de dificuldades, mas, na verdade, é um país que governa assim, né? Falta dinheiro, aumenta imposto. Falta dinheiro, aumenta imposto. Falta dinheiro... E aumenta o juro. E aumenta o juro. Como ser empresário num país desse? Não dá para ser. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.